Pauta número 7, o ex-presidiário Lula aderiu a uma brincadeira nas redes sociais e listou fatos literários ligados ao período de 580 dias em que ficou preso, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex de Guarujá. O petista garante que leu mais de 40 livros na prisão e citou, entre outros títulos, as biografias do terrorista Carlos Marighella, de Hugo Chávez, do ditador cubano Fidel Castro e do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. Sou fascinado por biografias, escreveu Lula. Ele queria ser, o Mandela brasileiro, queria sair da cadeia, de uma maneira muito melhor. Só que o Mandela lá, pelo menos, o que se diz, o que ficou de percepção popular a respeito dele foi alguém que saiu da cadeia sem revanchismo, com um discurso mais unificador, e o Lula saiu completamente do avesso, né, Augusto? Ele escreveu seriamente esse... Sou fascinado por biografias. Sou fascinado por biografias. E aí, olha o naipe dos biografados, né? Porque assim, tudo bem, você lê biografias de gente que foi muito ruim durante a vida, gente que matou muita gente, mas o Lula tem esse pessoal aí no seu panteão de pessoas queridas, né? Como Carlos Marighella e o ditador cubano Fidel Castro, né? Na ditadura cubana teve um monte de morte por fuzilamento no paredão, né? Mas eu continuo aqui. Segundo Lula, Fernando Moraes, biógrafo de Olga, Paulo Coelho e Assis Chateaubriand, está escrevendo uma biografia dele desde julho de 2011 e prometeu lançá-la ainda neste ano. As informações foram publicadas na conta oficial do petista no Twitter com o título 5 fatos literários sobre mim, brincadeira nas redes que tem feito sucesso nos últimos dias. Quer dizer, vem aí a versão biográfica do Democracia em Vertigem, né, Augusto? Sim, Lula em Vertigem por Fernando Moraes. Né? Agora vai ser aquela fantasia, o Lula, o filho do Brasil, em livro agora. Ele desmoraliza até brincadeira, porque isso aqui não é pra mentir, né? É isso mesmo. Pois é, uma brincadeira até séria, né? Eu li a Bíblia em sânscrito, é isso aí, então. Mas o que é isso? Então, vamos lá. As informações foram publicadas na rede lá dele e no primeiro tweet Lula afirmou, por exemplo, quando recebi o primeiro, um defeito de cor, o nome do livro, de 952 páginas, me questionei por quanto tempo ficaria preso. Essa foi a declaração do Lula. O romance brasileiro de Ana Maria Gonçalves conta a história da viagem da África para o Brasil de uma idosa em busca de seu filho. Tem um vídeo antigo do Lula que eu repercuti muito tempo atrás também, que ele confessa que tem preguiça de ler. Deve ser por isso que está escrevendo esse tipo de coisa aí. Agora, ele sabe falar título, ele sabe, provavelmente o assessor lá que fez a postagem para ele, o nome das pessoas. Agora, pede para ele contar a história. Olha aqui. Para ver se ele leu mesmo. Faz uma prova oral com o Lula para ver se ele leu o livro, Augusto. Pelo amor de Deus, o Lula disse que leitura é pior que exercício em esteira. Ele disse. Aí ele tem num vídeo, uma conversa com o Flávio Rangel, diretor de teatro, falecido, é um grande diretor de teatro. Ele dizia assim, olha, eu era preguiçoso mesmo, eu tinha preguiça, não gostava de ler. Mas nem na cadeia ele lê e nem admite que leiam para ele. Ele dorme. Como é que alguém que não sabe escrever vai gostar de ler? Ele está enganando quem? Agora, ele é capaz de coisas assim. Ele escreveu, alguém escreveu por ele assinou um prefácio do livro do José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, também preso por corrupção, passou uma temporada na cadeia. Eles lançaram o livro e chegou-se à perfeição quando se soube que o José Sócrates também não tinha escrito o livro. Escreveram por ele. Então o prefácio não tinha sido escrito por quem assinou, o livro também não. Imagina se esse livro vendeu muitos exemplares. Agora, essa biografia, eu quero ver como é que vai fazer o nosso Fernando Moraes para contar tudo. Não pode, não dá. Então vai ter que ser alguma coisa em Vertigem. E o Lula ler biografias é forte para mim, né? É forte, 900 e tantas páginas, pois quando eu participei de uma entrevista do Roda Viva com o Lula em Brasília, acho que eu já contei isso aqui, o Paulo Marcum entregou a ele um livro que reunia as melhores entrevistas do Roda Viva, mas não estava pronto.
Então ele entregou, era capa e páginas em branco. E o Lula falou com a maior espontaneidade. A hora que ele olhou e marcou, falou, não tem nada escrito ainda, porque não foi... Ainda não imprimimos o livro. Eu falei, mas é disso assim, desse livro que eu gosto. Ele falou sério, é disso que ele gosta. Fala, Maldonado. Eu fico me perguntando quanto que não deve ter mudado esse texto de 2011 para cá, né? O cara começou a escrever em 2011, de lá para cá tanta coisa mudou na vida do ex-presidente Lula ali. Então foi acrescentando fato, deve ter mais de 900 páginas aí do que esse livro que ele recebeu quando chegou lá na cadeia. Mas é bom que o ex-presidente Lula tenha lido, ou pelo menos supostamente lido. O ex-presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, também é famoso por ter assumido inclusive a coordenação lá da biblioteca do presídio que ele ficou lá em Curitiba. Então isso é algo que às vezes muda, né? Eu acredito que a leitura sempre faz bem, então defendo que se ele de fato leu, parabéns, o ex-presidente aprendeu alguma coisa na cadeia, porque perigo, em relação a outras coisas como... então, podia ter aprendido coisa pior. Então, aprender a ler eu acho que é sempre válido, mesmo tarde ali, já a pessoa já mais velha, acho que é importante adquirir conhecimento através da literatura, ajuda muito. E ajuda também nos discursos, ajuda a falar. Então, o ex-presidente Lula pode aproveitar aí esse conhecimento que ele adquiriu durante a cadeia e aproveitar, já levar o tempo que ele ficou preso já como positivo, né? Afinal de contas, ler é sempre bom, ler sempre acrescenta a gente, já que ele usou esse tempo preso para ler, ou seja, valeu mais a pena, às vezes, do que ter ficado aqui do lado de fora. Aliás, o Fernando Moraes, esse potencial autor aí da nova biografia do Lula, ele dizia que não era petista, mas estava sempre junto com os petistas, inclusive integrou um conselho consultivo que foi criado pelo PT em 2015, e eu lembro muito bem, eu guardei isso porque eu estava assistindo no dia, quando houve uma comitiva de senadores brasileiros que foi visitar a Venezuela, lembra? Foi cercado, o pessoal foi cercar, Aécio Neves, o Aloysio Nunes e outros senadores, não me lembro se foi essa ocasião, mas foi uma visita do Aécio, que a gente sabe muito bem também, tudo aquilo que fez, a gravação do Joesley Batista mostrou, mas na época era um adversário político eleitoral, inclusive do Aécio Neves. E ele foi lá para a Venezuela, e aí o Fernando Moraes, né, porque é isso que os petistas fazem, é estratégia política. Vai um sujeito lá da oposição ao partido no outro país, eles mandam os seus intelectuais, alguém do partido, para falar o contrário do que o sujeito for falar lá no país. E aí eu lembro do Fernando Moraes dando entrevista na TV estatal venezuelana, entendeu? Para dizer quem era o Aécio, fazendo um monte de acusações. E é claro que não eram exatamente as acusações a respeito do esquema do Aécio com o Joesley Batista, aquilo que só viria a ser revelado depois. Eram essas acusações desse naipe aí do Nicolás Maduro contra o Jair Bolsonaro. Mas quer dizer, é uma dessas pessoas que atua a favor do PT, dizendo-se absolutamente independente, né? Contrariando aí as narrativas adversárias. Vocês imaginam o que vai sair dessa biografia?